O maior orgulho que eu tenho é esse, de abrir esse espaço para os meus colegas. A gente criou esse formato, assim, né, de ter essa cumplicidade, essa gana por mostrar o que a universidade faz, que é um privilégio para nós poder ter isso em primeira mão. Eu tive a oportunidade de participar do início do projeto da URGS TV. Tive o privilégio de comandar esse processo, né, ser o diretor da TV até 2011, dessa televisão universitária que inovou de muitas formas como mostrar uma instituição tão impactante, tão relevante como é a URGS. Eu sou jornalista, formado na Fabico, fiz mestrado em Ciência do Movimento Humano, fiz doutorado em Informática na Educação, no PGI da URGS. Atuo na área de produção audiovisual já há um bom tempo. Meu nome é Paulo Cabral. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Gostei muito de ler. O mundo literário me encantava muito e eu gostava muito da questão factual, sempre fui muito curioso. E aí uma professora de português fez um desafio para as turmas, que era fazer uma redação com tema livre. E eu resolvi fazer uma redação sobre o amor. Mas foi uma coisa assim, de inspiração do momento e tal. E muito infantil o negócio, né? Muito puro, muito ingênuo. A minha era uma das últimas turmas a ter aula durante a semana. E ela chegou em todas as turmas e comentou com todo mundo, olha, eu dei liberdade para vocês escolherem o tema. Só teve uma pessoa que trouxe realmente a emoção, o seu sentimento e uma reflexão mais profunda da vida, olha só. Aí ela chegou e falou, leu nas aulas a minha redação, que era de uma página, uma coisa muito, muito simples. Isso aí me marcou muito, né? E claro, me estimulou muito a ler, né? a procurar entrar mais no mundo principalmente da literatura. Então isso acredito que foi uma coisa que me influenciou muito aí para o jornalismo. Eu cheguei a pensar em publicidade, mas eu queria coisa mais factual. Daí fiz o vestibular, passei, né? Entrei na Fabico e comecei a cursar jornalismo. Foi fantástico, assim. A minha experiência dentro da Fabico, eu queria ter aproveitado mais a Fabico. Como eu trabalhava, eu não podia ficar convivendo muito tempo. Eu chegava para a aula, assistia a aula e terminava a aula e ia embora. Não tive muito tempo para conviver com os meus colegas, mas em compensação, no período todo que eu tive dentro da Fabico, conheci muita gente. E são pessoas, colegas hoje, né, que ficaram para a vida inteira. E a gente curtiu muito. E tive professores excelentes também. Professores assim que foram exemplos, nossa, que vale para a vida inteira. Na Fabico a gente não tinha essa parte da mídia eletrônica muito desenvolvida, era muito amadora, né? Os equipamentos que a gente tinha eram amadores, a gente não tinha um estúdio profissional, a gente tinha que ter esses contatos fora da faculdade, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabia que dentro da URGS tinha muito equipamento bom, parado, sem utilização. Então a gente, mas por que não pega e traz para cá, a gente vai saber usar, vai saber. Então eu terminei a minha graduação com essa mágoa, assim, com essa coisa me incomodando, né? Eu digo, poxa, a gente tem um potencial enorme e não consegue aproveitar tudo que a gente faz. Paralelo a isso, eu comecei a trabalhar com produção cultural, né, e fui trabalhar na produção do Tangos e Tragédias. E comecei a entender um pouco melhor esse mundo, né, das atividades culturais e de entender como funcionava essa divulgação da arte e conhecer as redações pela porta de quem está levando a informação. Até que eu resolvi, não quero mais essa parte de produção cultural, eu quero fazer audiovisual. A minha linguagem é audiovisual e eu quero começar a trabalhar com isso. Eu acho que essa paixão vem de dois eventos fantásticos. O primeiro foi a chegada do Homem à Lua, que eu assisti a transmissão. Quando
O homem chegou na Lua, Apollo 11 chegou na Lua, eu vi ao vivo aquilo para mim foi fantástico. E depois foi a Copa de 70, que eu também assisti toda a Copa de 70 na televisão. Então isso ficou muito marcado para mim, essa questão da imagem, né? Principalmente da televisão, que era a mídia eletrônica, não era cinema. Cinema eu curtia e tal, mas a televisão eu achava, principalmente o ao vivo, né? Essa coisa de transmissão ao vivo. Eu larguei a produção cultural e fui fazer, trabalhar em produtoras, né? Em produtoras de comercial de televisão, em produção de documentários, campanha política para televisão também, e começar a me apropriar dessa nova técnica, né, desse novo processo que era a parte de produção audiovisual. Isso me deu muita bagagem, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando e entendendo a parte técnica e teórica do processo, eu estava praticando, né, ao vivo e a cores esse processo todo. Eu me dediquei a fazer a conclusão do curso. Eu fiz um semestre, assim, que eu acho que eu fiz umas 10 cadeiras ou mais, né, que eu tinha que terminar, senão eu ia ser jubilado. Então eu tinha que dar um jeito de concluir e me formar. E ao mesmo tempo, junto com outro colega meu, a gente resolveu montar uma produtora. Então a gente montou uma ilha de edição, se comprou câmera, comprou um equipamento mínimo e começou a trabalhar, principalmente para desenvolver documentários. Chegou num momento que o pessoal da URGS que me conhecia me chamou para fazer alguns documentários internos dentro de algumas unidades da URGS. A primeira foi a Escola de Engenharia, que estava completando 100 anos, e eles queriam fazer um vídeo comemorativo, que foi muito legal. É um vídeo que até hoje é um marco lá na Escola de Engenharia, daquele momento ali que a gente conseguiu fazer a síntese, né, daquela trajetória centenária. E fazendo isso, eu entrei em contato com muitos setores da engenharia que eu nem imaginava que existiam. E eu disse, pô, mas a URGS ela está em contato com o mundo. E eu desconhecia isso. E daí eu comecei a fazer alguns projetos integrados com ele. Um deles foi criar o núcleo de multimídia, que o diretor da engenharia naquela época, o professor Jarbas Milicic, ele voltou do MIT, e lá no MIT, o MIT já estava começando a fazer todo o acervo das aulas gravado e colocando e testando streaming, e testando para disponibilizar na web. E ele ficou encantado com aquilo e resolveu montar aqui uma estrutura que também começasse a registrar o que os professores da engenharia produziam. E eu, como já tinha, para fazer o vídeo comemorativo deles, já tinha visto algumas das aulas, disse, perfeito, porque são aulas fantásticas. E pela primeira vez eu comecei a dizer, as pessoas querem ver a URGS, querem ver o que a engenharia faz. Então vamos trabalhar com isso. Aí eu fui convidado pelo professor Antônio Carlos Guimarães, professor Guima, que depois foi nosso pró-reitor de extensão. Fui convidado eu fui lá conheci o LAPEX, que era o Laboratório de Pesquisa do Exercício, que é um centro de referência no mundo. E aí, quando eu cheguei e vi aquela espaçonave lá parada, sem nada, eu digo, não, eu topo. Eu quero, o projeto da engenharia já tinha terminado, já tinha sido concluído. Eu topo, vamos começar a trabalhar material para registrar o que o LAPEX produz, e depois a ESEF. Enfim, também era um outro universo que eu estava entrando em contato. Fazendo isso, eu conheci o professor Alberto Repoldo Filho, professor Betão. Surgiu a ideia de eu fazer o mestrado lá, dentro da área de tecnologia aplicada ao esporte, né? Porque eles já tinham a questão de cinemetria, que hoje é a técnica de motion capture. Tinha tudo isso ali para ser explorado, né? Explorado no sentido de colocado à disposição de todo mundo. Quando eu estou fazendo o processo lá na ESEF, eu encontro o professor Ricardo Schneider, que ele está começando a preparar o projeto da URGS TV. E aí todo mundo diz, não vai dar certo. Capaz, mas de novo, eu olho para o lado porque me lembra muito esse lugar aqui, esse momento, né? Que as pessoas não acreditavam que ia acontecer. E aí eu encontrei o Ricardo e disse, Ricardo, eu quero participar disso, quero colaborar. E ele olhou para mim e disse, é tu que vai tocar isso aí para mim. Eu digo, tá, vamos lá, eu topo.
tá, deixa eu combinar com a Sandra, a professora Sandra de Deus, que era a nossa secretária de comunicação na época, o Ricardo era diretor da Fabico. Eu conheci a Sandra, né? A TV foi inaugurada. Antes da TV ser inaugurada, eu vim aqui, olhei e era um Frankenstein. Assim, a câmera era de um formato, a ilha de edição era outro. E, nossa, era uma coisa assim que para fazer elas se comunicarem, se entenderem, era uma ginástica fantástica. Na rádio tinha um diretor técnico na época, que era o Esperotto, que era uma figura fantástica, assim, manjava muito de eletrônica, era fuçador, furungador. E eu pedi para ele, vamos fazer isso interagir, vamos fazer isso funcionar. E ele ajudou muito nesse momento. Então, enquanto a TV estava se estruturando, eu pedi para a Sandra de Deus, tá, como é que... E para o Ricardo, eu preciso de um tempo para a gente fazer uma programação, porque eles queriam já começar a botar coisa na UniTV, né, que a gente ia usar o espaço da URGS dentro da UniTV, junto com a PUC, com a Uniriter, com a UXPA, enfim. E a gente não tinha estúdio, não tinha nada, tinha essas duas salas aqui, desde sempre. E aí eu disse, e agora o que nós vamos fazer? Documentário. As pessoas querem ver a URGS, todo mundo quer ver a URGS. A URGS tem um monte de coisa para mostrar. Então a primeira ideia foi o Conhecendo a URGS. Era uma forma da gente conseguir pautas, porque todo mundo queria mostrar o que fazia nas suas unidades, nos seus cursos. Então isso era uma forma bem assim amigável e incentivadora da comunidade toda contribuir, né, com o que fazia. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Alguns alunos da Fabico souberam e começaram a procurar, né? E um deles foi o Osório Schaefer, que foi o meu braço direito inicial aqui antes do Fernando. E o Osório veio assim com uma pilhado, que queria aprender tudo. Eu digo, tá, então tu vai me ajudar, nós vamos começar a fazer os primeiros programas. Tinha algumas pessoas que eu já conhecia da Fabico, que estavam cursando a faculdade, que eu já tinha tido já tinha feito alguns trabalhos na época que eu estava na engenharia e na ESERF. E aí eu convidei essas pessoas também, a Adriana Sugimoto, a Danusa Oliveira, hoje é professora. Essas três pessoas, eu posso estar esquecendo demais, mas no primeiro momento essas foi o núcleo duro da TV. Aí a gente começou a montar a programação, começou a fazer a história. Nesse meio tempo, com essa galera já ajudando a trabalhar, nós começamos a pensar, tá, a gente precisa de mais bolsista, né? Aí veio uma galera, que a gente fez a primeira seleção, assim, e aí conseguiu ter um grupo de trabalho, aí veio Carla Bagatini, veio Jerusa Campani, veio Mônica, Dalva Bavaresco, Cadu Caldas. Então, nossa, e aí esses foram os primeiros. A gente começou a perceber que esse pessoal em pouco tempo já tinha se apropriado. Pouco tempo eu digo assim, 2 meses, já tinha se apropriado de tudo, já estavam mandando ver, já sabiam aonde iam se posicionar. Se iam ser repórter, se iam ser produtores, se iam ser diretores, se iam ser câmeras, se iam ser editores. E mandavam muito bem em tudo, porque eles se apropriaram de tudo. E logo isso impactou no mercado. Porque os veículos de comunicação que antes só pegavam pessoas da área de comunicação de outras instituições começaram a buscar o pessoal que saía aqui da TV. Então isso é uma coisa que eu também tenho muito orgulho. E foi uma forma de eu retribuir, então, para a Fabico aquilo que eu não tinha tido, né? De retribuir para os meus colegas essa oportunidade de meter a mão na massa de verdade. E a Sandra que cunhou a frase assim, que eu achei fantástica, que a TV era um laboratório de prática profissional. Então, o que a gente assimilava na faculdade, assim, da parte teórica, aqui era colocado em prática e transformando a pessoa, né? Ela se transformando no profissional que ela queria seguir depois da sua carreira. Tudo, assim, estava bom, estava legal, estava funcionando, mas aí ficou melhor ainda. Quando a Sandra de Deus me chama no gabinete dela e me apresenta o Fernando Favaretto. Aí ela disse assim, esse rapaz está aqui, ele está aqui para aprender, ele quer aprender, ele escreve muito bem, ele é muito responsável. Eu digo, então tá, né? E veio o Fernando, que daí foi, assim, o meu irmão aqui dentro. Então a gente entrou numa nova fase, né? Então quando o Fernando entra, né, e a gente começou a trabalhar junto, o Fernando precisava se apropriar de toda a cultura audiovisual. E foi muito legal, por quê?
porque além do interesse que ele tinha em se apropriar daquele processo, o Fernando já tinha uma outra maturidade, né? Ele tinha um olhar também já mais elaborado com a questão crítica, com a questão estética e o comprometimento. A primeira coisa que a gente se preocupava na seleção dos bolsistas era em pegar pessoas que estavam afim, com gana, né? Que queriam se dedicar àquilo ali. Eu tenho uma convicção, mesmo agora enquanto professor, a minha crença é o seguinte: o aluno tem que botar a mão no equipamento, ele tem que saber usar a ferramenta de trabalho dele. A gente tem uma cultura que o repórter não se envolvia, não editava, né? Mas isso eu acho que é um tempo que já não existe mais, né? Hoje o repórter tem que saber preparar seu material. A gente criou esse formato, assim, né? De ter essa cumplicidade, essa gana por mostrar o que a universidade faz, que é um privilégio para nós poder ter isso em primeira mão. A estrutura, né, o modelo jornalístico era de documentário. Por quê? Porque a gente não tinha estúdio. E quando tu faz o documentário, aí o roteiro de documentário é um roteiro de entrevistas, onde tu tem que fazer uma preparação prévia de perguntas, onde tu tem que tirar do teu entrevistado a narrativa do resultado final, né? Tu tem que tirar o texto final da fala do teu entrevistado. Aí o que a gente pensou? Tá, vamos fazer imagem dos lugares, vamos mostrar o URGS. Onde é que vai ser o nosso estúdio? Vai ser nos laboratórios, os campi, né? Aí é que vai ser o nosso cenário. Aí a gente fez Conhecendo a URGS, Pesquisa em Pauta, Meu Lugar na URGS, que foi tanta coisa que a gente começou a desenvolver e a gente começou a não ter mais perna para dar conta. Era uma época que estava muito legal, a gente conseguia parcerias. E aí, esse é um outro capítulo, as parcerias que a gente alinhavou dentro da universidade e fora dela também, foi uma coisa muito legal, que ajudou a TV a não só a se consolidar, como a se desenvolver também. E aí começaram a surgir dentro da própria instituição outros professores, né, outros colaboradores que tinham projetos bem legais. E a gente começou a registrar e criar programas especiais, né, que a gente foi consolidando. Não era só aquele material documental da vida acadêmica, né? Então já tinha mais um viés artístico, né, cultural. E isso nos deixava realizado, por quê? Porque a gente estava mostrando que tinha competência para todas as áreas, né? Não é só pesquisa, ensino, extensão. Eu fiz um doutorado sobre o medo do indivíduo na frente da câmera. Porque quando as pessoas vão falar para a câmera e acende aquela luzinha, pode ser o professor mais desinibido, a pessoa mais... Eles travam. Eu fui estudar emoções, medo, fui pesquisar isso, fui avaliar com pessoas como é que funcionava isso para elas, né? Enfim, esse foi o meu trabalho e eu tive muito prazer em fazer. Ali eu aprendi realmente a estudar e aprendi que a gente não para nunca de aprender. E quanto mais a gente vai se envolvendo nos processos, mais tu tem que entender, mais tu tem que ouvir, né, e te apropriar. A docência ela entrou na minha vida quando eu comecei o projeto da URGS TV, né, porque a minha função aqui era transmitir o meu conhecimento técnico para os meus colegas, né, meus futuros colegas, que eram os alunos da Fabico. Então eu me empenhei ao máximo de ensinar para eles o que eu sabia. Como é que funciona uma produção? Tu faz o roteiro, tu planeja o roteiro, produz, capta, edita, distribui. Tu vai aprender todas as etapas e vai meter a mão na massa. E aí, o mais maluco disso tudo é que eu fui aprendendo muito com meus alunos. Que cada vez mais chegava gente já dominando muita coisa. Só que eles dominavam empiricamente. E o mais legal da docência para mim foi isso. Que a cada ano que passava, ao mesmo tempo que era assustadora a quantidade de informação que chegava e eu tinha que apropriar
e reciclar o meu conteúdo e incluindo novos desafios que iam surgindo, eu via chegar mais gente com conhecimento prévio. E eu tinha que saber usar esse conhecimento prévio deles. Porque eles vinham com conhecimento prévio solto, rédea solta. Nossa! Professora Mara, minha co-orientadora de doutorado, e o professor Flávio Porcelo. Nossa, que catrefa aqui! Essa aqui é a primeira turma, com o Caco, lá na Fabico. Por que a gente escolheu o Caco? Porque ele estava estreando o Profissão Repórter. E o Profissão Repórter tinha uma abordagem igual ao que a gente queria na TV, que era do pessoal metendo a mão na massa. O pessoal operava a câmera, o pessoal editava. Hoje o pessoal já mete a mão na história. Isso 2007. Olha quantos anos aí já vão, né? Quase 20. Essa aqui foi uma das festas de final de ano. Eu acho que foi lá na Gisele. Olha aqui, que turminha, hein? Essa foto aqui é clássica. Essa aqui, bah... Essa camiseta aqui da URGS TV, todo mundo queria ter. Essa foto aqui é bacana. Bons tempos. Mas o que eu vejo aqui, ó, tem uma cronologia e esse espírito aqui não se perdeu. Acredito que o Fernando e o Chico conseguiram manter isso aqui. A energia propulsora disso é essa revitalização que a gente tem de ir abrindo espaços para mais pessoas virem participar da história. O maior orgulho que eu tenho é esse, de abrir esse espaço para os meus colegas da Fabico, para a fraternidade fabricante.